Hoje eu quero falar com vocês aqui a respeito dessas novas mudanças aí que ocorreram no benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Eu vou fazer primeiramente uma passada geral do benefício e depois eu vou detalhar aí o que mudou e o que permanece aí, tá bom? Porque esse benefício é muito importante para muitas pessoas, às vezes é o que garante aí o sustento de uma família inteira, tá? Primeiramente, vamos lá, o que é o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, né? Mais conhecido como LOAS. LOAS é o nome da lei aí, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele é para aquelas pessoas que não podem se autossustentarem ou que não podem ser sustentadas pelas suas famílias. Então, assim, por isso que tem o critério também de até 1/4 de salário mínimo. Então, assim, você vai dividir aí o salário em 4 partes e a renda tem que estar limitada ali até 1/4 de salário mínimo, tá bom? O que não pode passar desse valor, só podendo ultrapassar esse valor, geralmente na justiça, quando a pessoa tem ali uma alimentação especial, tratamento, remédio que não é fornecido pelo SUS. Então, assim, tem uma série de requisitos que a justiça determinou que podem elevar essa renda um pouquinho, mas só lá mesmo na justiça, e que hoje eu não vou entrar nesse tema aqui, tá bom? Hoje eu quero falar aqui uma questão mais básica e as mudanças que tiveram aí, porque as pessoas às vezes têm essas mudanças. O que acontece? Elas ficam com medo de, às vezes, pedir o benefício. Já tenho o meu marido que recebe, eu já tenho a minha esposa que recebe, eu não sei se eu posso pedir, se eu pedir vai cortar o dela, ou eu tenho um filho que recebe, será que eu posso pedir um BPC para mim também, vai cortar o benefício do meu filho? Enfim, isso gera uma confusão aí na cabeça das pessoas, e muitas pessoas que podem ter direito, às vezes acabam desistindo de pedir, de exercer esse direito, por conta aí das dúvidas que foram geradas, porque assim, são muitas informações que geraram antes da aprovação da lei, durante a tramitação dessa lei nova no Congresso e depois da aprovação da sanção presidencial, tá bom? Na verdade, assim, as mudanças foram poucas, tá? Praticamente não vai alterar tanto assim, só cria alguns critérios ali que podem ser, assim, quando for fazer as avaliações ou a pessoa ter dificuldades para algum acesso para fazer biometria, por exemplo, e aí a pessoa às vezes acaba, por conta da dificuldade, deixando de exercer esse direito, tá? Mas as mudanças foram poucas mesmo, tá bom? Então vamos lá. Como eu já falei, o benefício de prestação continuada do BPC é para aquelas pessoas, né, baixa renda, que recebem ali até 1/4 de salário mínimo, que tenham 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência, que é aquelas pessoas, e aí a deficiência pode ser criança, pode ser adulto, pode ser um idoso também, tá? E aí tem vários critérios. O que é importante dizer é que essa deficiência ela é aquela questão de longo prazo, ou seja, ela tem que ser de 2 anos ou mais. Não pode ser, né, às vezes, uma deficiência temporária ali, inferior a 2 anos. Tá? Então, o que acontece? Então, isso não alterou pouco. Tinha uma questão no Congresso para a questão de mudar ali só para grave, deixar, né? Mas isso daí não foi para frente, não foi, foi vetado lá. Então, continuou o critério, a pessoa que deficiência leve, moderada e grave, tá? Então, isso continua. Um ponto importante do BPC-LOAS é o conceito, gente, de grupo familiar. Por exemplo, numa casa que tenha 2 idosos, por exemplo, 2 idosos que tenham 65 anos, se nenhum deles recebe uma renda, ou se está limitada ali uma renda de até um salário mínimo, então pode superar, nesse caso, aquela renda de até 1/4 de salário mínimo, tá? Então, nesse caso, pode aí um idoso receber um salário mínimo, hoje o salário mínimo está 1.518, e o outro idoso também poder receber um outro BPC-LOAS. E além disso,
Se também tiver, além de 2 idosos, um filho também com deficiência, também pode receber. Então, numa família, aí vamos supor, as pessoas com deficiência, idosos com 65 anos ou mais, com renda limitada a um salário mínimo, podem receber. Então, esse ponto aqui é importante porque a gente sempre acontece aqui no escritório de pessoas que, essa semana mesmo, um caso aqui da minha cidade vizinha, aqui de Jundiaí. Na casa é o seguinte, tem uma filha que tem com deficiência, ela já recebe o BPC Loas, a mãe dela, com 65 anos, também está recebendo, e tem o pai com 67 anos, ou seja, era para ele estar, os três, a questão da renda, ali é tudo baixa renda. Então, no critério de renda, eles estão dentro dos critérios. Só que o pai não deu entrada no benefício porque ele não sabia que tinha direito. Ele achava que se ele pedisse, ele não podia pedir um BPC para ele. Ele achava que se ele pedisse, ia aportar ou da filha ou da esposa. Então ele perdeu aí 2 anos de benefício por conta da falta de informação ou para falta de conhecimento, enfim. Essas são, porque hoje assim, são muitas informações contraditórias, muitas informações que não esclarecem. Assim, tem informação demais, só que assim, muitas pessoas têm dificuldade de processar isso e traduzir isso num conhecimento e poder, com isso, exercer o seu direito, tá? Enfim, aí a gente pediu o benefício para ele, já foi concedido, então agora os três vão receber um salário mínimo cada um. A esposa, o marido e a filha, tá? Então, vamos supor, moram juntos ali, um filho que já é casado, por exemplo, mora o pai, a mãe e um casal jovem ali, o filho, por exemplo, que é casado. A gente tem que separar aqui, aí às vezes a pessoa fala assim, mas vai somar a renda da nora, do filho e dos pais. Não, os pais é um grupo familiar, os filhos são outro grupo familiar, então essas rendas também elas não se comunicam. Então, por exemplo, assim, então, se tiver 2 idosos com 65 anos ou mais, eles podem receber um salário mínimo cada um, e se o filho trabalha empregado, a nora trabalha empregada, essas rendas não se comunicam, ou seja, a renda do filho, da nora, não atrapalha ali o pai e a mãe receber, se eles convivem, se a união ali for de casamento ou de união estável, tá? Então, isso também é importante esclarecer, porque às vezes é muito comum hoje em dia, que a vida está muito cara. Então, o que acontece? Às vezes a família tem que morar ali um período junto, para somar as rendas ali, poder, questão do valor do aluguel, a questão de todas as despesas que recaem sobre uma família, então às vezes tem que juntar as rendas ali. Mas então, outro ponto. Então, assim, filho com deficiência, filhos casados, ou filhos divorciados também. Por exemplo, a pessoa já casou, divorciou e voltou para a casa dos pais. Aí, por exemplo, esse filho que é divorciado ganha 3 mil reais. E os pais, por exemplo, têm 65 anos. Aí, será que eu posso pedir o BPC? Porque se somar a renda dos meus filhos vai dar 1.000 reais para cada um. Então, a gente vai superar aquela renda de até um quarto do salário mínimo. Nesse caso também não conta, porque a renda do filho, como ele já foi casado, ele agora é divorciado, ele também é um grupo familiar diferente dos pais. Então, os pais é um grupo familiar e o filho é outro grupo familiar. Então, essa renda do filho não entra na renda dos pais. Então, os pais ali podem receber um salário mínimo de BPC Loas, o outro também, mesmo com a renda do filho lá que trabalha de empregado e ganha 3 mil reais. Então, filhos casados, filhos divorciados, um outro idoso com 65 anos ou mais e com 65 anos, essas rendas não se somam ali para fins de até um quarto do salário mínimo, tá bom? Sei que muita informação, a gente está falando aqui de renda, de conta, enfim, mas o importante é a gente separar, porque às vezes essas informações são importantes porque muita gente não tem essa informação, às vezes pensa que o filho casado com os pais é tudo... porque o CRAS às vezes não faz esse esclarecimento lá quando a pessoa vai fazer o cadastro. No CAD único, o CRAS não esclarece as pessoas. Então, assim, ele pega, soma a renda de todo mundo
E aí, quando a pessoa vai lá pedir um benefício no INSS, o INSS nega por conta da renda, porque o INSS também não faz esse esclarecimento. Geralmente, às vezes, a pessoa já pediu o benefício uma, duas vezes, foi negado por conta disso, e às vezes quando chega num advogado que trabalha nessa área, que é especializado nessa área, é que vai esclarecer, fazer o processo correto, e aí explicar isso, porque assim, às vezes você tem que colocar isso também. Às vezes nem um servidor do INSS também, às vezes ele trabalha num benefício específico, às vezes também ele pega um outro caso lá para analisar e também não sabe, ou por má fé mesmo de se aprofundar naqueles casos, porque eles têm muitos casos para analisar todos os dias, então a gente tem que mandar o processo muito mastigado aí para que tenha êxito, tá? Mas, então esse é o ponto importante. Qual que foi as mudanças que tiveram agora nessa lei nova, que entrou em vigor a partir de 2025? A questão, a obrigatoriedade da biometria. Então, assim, para fazer o pedido de benefício previdenciário geral e especialmente do BPC-Loas, é obrigatório a fazer a biometria. Essa biometria você pode fazer na Justiça Eleitoral, quando você vai pedir um novo RG, também você já faz, e já faz essa atualização, tá certo? A obrigatoriedade também, a cada 2 anos, você fazer a atualização cadastral lá no CRAS. Essa obrigatoriedade não estava prevista, então, assim, às vezes o idoso ficava recebendo o benefício de prestação continuada por vários anos, sem fazer a atualização, até que às vezes cortava o benefício dele, e aí que ele ia lá fazer, até reimplantar de novo, demora. Então tem que ficar muito atento a isso daí, a cada 2 anos fazer a atualização. Outro ponto importante é a questão de você fazer a perícia. Agora, então, também assim, não pode mais só por documentos já avaliar. Então, vai fazer para aquelas pessoas com deficiência a obrigatoriedade de fazer a perícia, seja na justiça, seja no próprio INSS, tá bom? Então, assim, mudou pouca coisa. Claro que, às vezes, dependendo da situação da pessoa, por exemplo, assim, a criança que é pequena, às vezes não tem ali a questão da biometria, ou um idoso que, às vezes, é acamado, não tem condições, ou mora numa região muito... uma região que não tem ali condições de fazer essa biometria. Então, nesses casos, às vezes ele pode ser representado por uma outra pessoa, né? E que é essa outra pessoa, por essa representação, então às vezes você pode fazer ali, quando é um idoso, às vezes fazer uma curatela para você representar esse idoso. O representante vai ter que ter a biometria, né? E também o governo também vai, enquanto não estabelecer condições naquelas regiões que tem maiores dificuldades para a pessoa se locomover, enquanto isso não ocorrer, aí vai ser mitigado essa questão, tá bom? Então, gente, eu sei que tem muitas dúvidas. Você pode procurar o CRAS, ou você pode procurar um advogado especialista em direito previdenciário, em benefício de prestação continuada ou LOAS, para ajudar vocês, porque às vezes a pessoa fica perdendo muito tempo, dá uma entrada, 2, perde ali 2, 3, 6 meses para poder fazer esse pedido, e às vezes acaba passando o tempo, e às vezes acaba perdendo dinheiro ali, porque não fez o pedido correto, tá? Então, se você tiver condições de fazer sozinho, pode fazer lá pelo CRAS, ou então procure aí um advogado especialista em direito previdenciário, direito assistencial, para ajudar você nesse pedido, tá certo? Então, eu espero aí ter ajudado vocês, espero ter contribuído com informações, esclarecimentos, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas aí a ter o seu direito reconhecido, a conquistar o seu direito, tá bom? Então, quero agradecer aí as pessoas que estão ao vivo aí, mandar um abraço para o Paulo, para o Felipe, né, para todo mundo. E a gente vai fazer sempre aqui, quase que diariamente, essas lives, para a gente poder trazer informações para vocês, tá bom? Isso, tem uma pergunta aqui sobre a biometria. A biometria pode ser feita no cartório eleitoral, tá? Às vezes é mais fácil de fazer, porque assim, às vezes você nem precisa fazer agendamento. Então,
Aí quando a Valdirene está perguntando aqui, né? Pode sim, Valdirene. Então você vai no cartório eleitoral, às vezes tem cartório que pede para agendar, tem cartório que você pode fazer direto, e depois você baixa, vai entrar no site do cartório eleitoral, vai baixar lá, esse vai subir junto com o processo, tá bom? Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não fiz a minha biometria ainda, posso fazer o pedido? Pode. Você pode fazer o pedido e depois o INSS vai falar assim, olha, precisa juntar essa biometria. Mas você já dá entrada porque depois recebe desde a data da entrada, então aí você consegue receber desde então. Porque para fazer a biometria é muito rápido. Então você pode juntar esse documento depois que já deu entrada, tá bom? Então, gente, era essas informações que eu tinha para passar para vocês. Espero ter ajudado aí. Até a nossa próxima live.